Oi, gente! Eu sou a Carol e hoje eu vou explicar brevemente para vocês como ocorreu a urbanização na região que hoje conhecemos como bairro Maracanã, entre o período de 1900 a 1965, e onde se encontra o nosso querido Cefet-RJ Campus Maracanã. Já vai deixando seu like que isso ajuda muito o nosso projeto. Então vamos lá! Vamos começar entendendo primeiro o que é o processo de urbanização. Bom, basicamente, a urbanização é caracterizada pelo crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É um processo que representa o aumento dos habitantes da cidade em relação aos do campo, e acontece quando existem mudanças dos aspectos rurais de uma região para características mais urbanas, o que leva a uma consequente migração de pessoas para esses novos espaços. Tal fenômeno costuma ocorrer a partir do êxodo rural, que é a transferência em massa da população do campo para as cidades, que geralmente está associada à industrialização nas cidades e à mecanização do campo, onde o trabalhador camponês é substituído por maquinários no espaço produtivo. Há também outro sentido para a urbanização, que se refere à implementação de infraestrutura em espaços das cidades, como, por exemplo, as áreas irregulares como favelas e invasões, que não contam com energia elétrica, saneamento básico e asfalto. Quando tais localidades recebem da prefeitura essas condições mínimas para assumir as características de um espaço urbano, dizemos que a área foi urbanizada. Mas também, esse processo de urbanização pode atingir áreas legalizadas da cidade, que passam por um processo de renovação de seus equipamentos urbanos e, nesse caso, são reurbanizadas. Em relação ao Rio de Janeiro, no período entre 1900 e 1930, as indústrias se multiplicaram, atraindo assim mão de obra que incrementava a infraestrutura local para atender às suas demandas. Ao olharmos para o Rio de Janeiro atual, é perceptível que a cidade passou por intensos processos de urbanização ao longo do tempo. Mas no vídeo de hoje, vamos focar em uma única localidade. Agora eu vou explicar para vocês o significado do nome Maracanã. O nome Maracanã vem do Tupi-Guarani e significa semelhante a um chocalho, porque existia no local uma grande quantidade de aves vindas do norte do país, chamadas Maracanã-Guaçu, que emitiam sons semelhantes ao de um chocalho. E antes de batizar o bairro, a Avenida Maracanã e o Estádio do Maracanã, esse termo nomeou o rio que margeava a gleba da Quinta da Boa Vista, e que se passa em frente ao Cefet-RJ. Inicialmente, a região que hoje conhecemos como bairro Maracanã em si, criado em 1981, era uma das 21 paróquias que compunham a cidade do Rio de Janeiro no século XVIII. Sua configuração fundiária nessa época era de propriedades rurais, chácaras, sítios e fazendas. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, a cidade do Rio precisava se expandir. E como o Maracanã ficava geograficamente próximo ao centro urbano do Rio, ele foi um dos primeiros a ser atingido por essa expansão. A Câmara Municipal mandou aterrar parte do Saco de São Diogo, uma área de mangue que ligava o centro à Quinta da Boa Vista, e onde se encontra hoje o lado par da Avenida Presidente Vargas. Até porque o rei e, posteriormente, Dom Pedro I e Dom Pedro II moraram onde hoje é a Quinta da Boa Vista. Em 1873, o então governo imperial criou as freguesias de São Cristóvão e do Engenho Velho, onde a atual região do Maracanã estava inserida, o que possibilitou construções de moradias atendendo à demanda de uma parcela da população com grande poder aquisitivo, começando, portanto, seu processo de urbanização, mesmo que de maneira lenta. Pode-se perceber na imagem esse perfil mais rural, pouco habitado, ruas sem pavimentação e presença de chácaras em um período anterior a 1900. Essa paisagem se alterou na virada do século XIX para o século XX, transformando-a em áreas residenciais e industriais. Em 1865, uma dessas chácaras e casas que faziam divisa com a Imperial Quinta da Boa Vista foram vendidas para o Duque de Saxe, que lá construiu um palacete, que após a proclamação da República foi confiscado pelo governo. Em 1917, abrigou a Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz, que está na origem do nosso Cefet-RJ e que funcionou até 1937, quando foi demolida e deu lugar, em 1942, à Escola Técnica Nacional. A cidade do Rio de Janeiro
começa a mudar radicalmente graças ao plano de reformas criado pelo prefeito Pereira Passos, entre o período de 1903 a 1916. O projeto de ter uma capital do país mais moderna, segura e saudável necessitou de diversas obras, inclusive na região do Maracanã. Demolições de barracos, regras de circulação, modernizações pela cidade, além do deslocamento e multiplicação das indústrias, foram fatores cruciais na urbanização do Maracanã, juntamente com o aumento demográfico da área. Por volta de 1920, já se percebe um perfil diferente da região. O número de casas aumentou e se tornaram mais comuns habitações no formato de pequenos prédios, residências de até 3 e 4 andares, marcando um maior adensamento populacional na região. Em 1885, o Derby Club foi inaugurado no local onde hoje se encontra o estádio do Maracanã. Funcionou promovendo corridas de cavalos até 1932, quando se uniu ao Jockey Club, formando assim o Jockey Club Brasileiro. Em 1942, o Anuário Estatístico do Distrito Federal divulgou a delimitação de cada um dos 15 distritos criados pelo Decreto de número 6.641, de 14 de março de 1940. Em 1950, a região teve uma expansão em seu aparelhamento urbano. A presença de mais ruas asfaltadas, um adensamento populacional ainda maior que o retratado na figura anterior, e uma paisagem distinta, com destaque para a substituição do Derby Club pelo estádio do Maracanã para a Copa de Futebol de 1950. Além disso, a adoção das políticas de desfavelização em 1949, no Rio de Janeiro, levou à remoção da favela do Esqueleto, o que só ocorreu em 1965, onde seus moradores foram transferidos para Vila Kennedy e Cidade de Deus. Aquela área, então, deu lugar à construção da Universidade do Estado da Guanabara, atualmente UERJ, e à abertura da Radial Oeste. Durante todo esse período, submetida a inúmeras mudanças e intervenções, a região do Maracanã cresceu e se urbanizou. Além das alterações em sua paisagem, perceptível nas imagens apresentadas, houve transformações significativas em sua malha de transporte, abastecimento de água, saneamento básico e nas áreas de cultura e lazer. Mas esses assuntos ficam para um próximo capítulo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.